Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos então aqui na página 45 da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostino Trapé, capítulo 3, Menino de Belas Esperanças. É natural que dos grandes homens se deseje conhecer tudo, até o aspecto exterior. De Agostinho não temos conhecimento de absolutamente tudo. Ignoramos totalmente sua fisionomia. Mas conhecemos bastante bem a constituição física, que foi saudável, ainda que muito frágil e sujeita a frequentes enfermidades. Durante a infância, um dia foi repentinamente acometido pela febre. Por causa de uma dor de estômago, esteve prestes a morrer. Aos 29 anos, em Roma, veio-lhe uma enfermidade não identificada, mas grave, que o levou à beira do túmulo. Aos 33 anos, em Milão, teve uma lesão pulmonar que, provocando-lhe fortes dores no peito, tornava difícil sua respiração e impedia-lhe de falar claramente e por muito tempo. Pouco depois, em Cassicíaco, torturou uma aguda dor de dentes que quase o impedia de usar a palavra. Pelos 56 anos, em Hipona, uma enfermidade obrigou-o a passar um período de convalescença fora da cidade, durante o qual teve uma recaída com novos ataques de febre. Por volta dos 73 anos, em Hipona, quando foi visitá-lo, o conde Bonifácio encontrou-o tão sem forças que mal podia falar. Além desses casos de enfermidades violentas, que ocorrem muitas vezes até aos mais robustos, Agostinho teve uma saúde muito frágil. Logo depois de voltar da Itália, escreve de Tagaste ao amigo Nebrídio que a enfermidade do corpo não lhe permite fazer tudo o que gostaria. Desejando que, acrescenta gracejando, abre aspas, deixe de uma vez por todas de querer mais do que posso. Fecha aspas. Depois de muitos anos, quase no fim da vida, dirá ao povo que, se naquele momento era velho pela idade, já o era há muito mais tempo por causa das enfermidades corporais. Abre aspas, per infirmitatem corporis olim sum senex. Fecha aspas. De fato, não há má disposição de ânimo, mas a débil saúde o impediu de empreender viagens marítimas e ultramarítimas, às quais, por necessidade de ministério, se submetiam seus irmãos no episcopado. Por sua constituição, não pôde suportar frio. Foi atormentado pela dor e inflamação de hemorroidas, e várias vezes o obrigaram a estar de cama. Teve uma voz tão fraca que não era ouvido senão com grande silêncio. Mais de uma vez, falando, confessou estar cansado e afônico. Não obstante tudo isso, é preciso dizer que a constituição física de Agostinho foi muito resistente. De outra maneira, não se explicaria a prodigiosa atividade que desenvolveu, as viagens terrestres que empreendeu, muitas, longas e incômodas, e a longevidade que alcançou em bona senectute. A força do espírito, que nele foi extraordinária, explica muito, mas não basta para explicar tudo. Índole. Frágil de corpo, vivíssimo de espírito.
Agostinho teve por natureza um ânimo bom, afetuoso, senhoril, mas ao mesmo tempo decisivo e forte. Algo que lembrava a mãe. Foi amante da ordem, da quietude, da amizade, mas sobretudo da verdade. Comovia-se facilmente, mas era desdenhoso contra a iniquidade, e quando a ocasião o pedia, irremovível em seus propósitos. Da própria infância, escreve nas Confissões, abre aspas, eu, então, existia, vivia, sentia, tinha no coração a preservação do meu ser, imagem da misteriosíssima unidade da qual provinha. Vigiava com instinto interior sobre a preservação dos meus sentidos, e até naqueles pequenos pensamentos sobre pequenos objetos alegrava-me com a verdade. Não queria ser enganado, tinha uma memória vívida, era dotado da palavra, enternecia-me com a amizade, evitava a dor, o desprezo, a ignorância. O que havia em tal ser que não fosse admirável e apreciável? E todos são dons de meu Deus. Não fui eu quem os deu a mim mesmo. São bens, e todos esses bens sou eu. Fecha aspas. Nessas palavras está em germe todo Agostinho, aquele que será revelado pelos anos e será estimado pelos homens. A partir do primeiro contato com a literatura, mostrou a índole do poeta e do orador. Mais tarde, aos 19 anos, a têmpera do filósofo. Comovia-se até as lágrimas sobre os fatos da infeliz Dido. E quando repetia em prosa os versos de Virgílio, um dos exercícios mais importantes do ensinamento, colocava aí tanto ardor, tanto calor, que arrancava aplausos dos condiscípulos. Em Cartago será o primeiro na escola de retórica. Ao redor dos 20 anos, lerá e compreenderá sozinho uma obra de Aristóteles, as categorias, considerada tão difícil que, abre aspas, só de pronunciar seu nome, a cara do meu mestre de retórica e as de outras pessoas que passavam por eruditos ficavam vermelhas de orgulho. Fecha aspas. Lerá também e compreenderá sem ajuda todos os tratados das chamadas artes liberais que poderá ter. Abre aspas, quantas noções de eloquência e dialética, de geometria e música, e aritmética entendi sem grande fadiga e algum ensinamento humano. Tu sabes, Senhor, Deus meu, porque a prontidão do intelecto e a aguda força do entendimento são dons teus. Fecha aspas. São partes das confissões, né? Foi, ademais, extremamente expansivo e rico de fantasia. Não aguentava estudar debaixo da palmatória do mestre. Amava jogar, fazer barulho nas praças, assistir aos espetáculos, imitar os atores, caçar pássaros nos bosques. Isso é coisa politicamente incorreto, né? Caçar pássaros nos bosques. Mas, para com seus pais, era cheio de respeito. A mãe, no momento da morte, recordará não haver ouvido nunca da boca de seu filho uma palavra dura ou injuriosa e lhe dará o belo e consolador apelido de piedoso. Jamais uma palavra dura para sua mãe, nem sequer quando ela, numa atitude severa e arrogante, não quis recebê-lo em sua casa, porque era maniqueu. Nem sequer quando em Cartago
insistia violentamente para que não partisse para Roma. Nós já vimos essa cena, né? Quando lemos a biografia de Santa Mônica, que ela recusou a receber o seu filho, né, em casa, porque tinha descoberto que ele era maniqueu, né? Ou seja, herege. Sabe-se que neste caso, Agostinho recorreu a um expediente que lhe permitiu então alcançar seu propósito sem usar palavras fortes ou modos grosseiros com a sua mãe, mas que lhe deixou depois uma recordação amarga por toda a vida. Abre aspas. Menti para minha mãe. E que mãe! Foi quando ele partiu para Roma, né? Também nós já vimos esse incidente lá na vida de Santa Mônica. Outro aspecto da índole naturalmente boa de Agostinho é sua profunda aversão aos tumultos dos eversores. Estes eram um bando de estudantes inquietos e perturbadores que insolentemente miravam aos mais simples, abre aspas, e os aterrorizavam com suas zombarias, não com outras intenções senão as de nutrir sua maligna festividade, fecha aspas, que irrompiam descaradamente nas escolas e, como loucos furiosos, bagunçavam a ordem. Abre aspas, e com estranha inconsistência cometiam atos injuriosos condenados por lei. Fecha aspas. Em Cartago, Agostinho se encontrou entre eles. Comprouve-se às vezes da companhia deles, mas rechaçou sempre seus feitos e nunca participou deles. Um condiscípulo de então, que se tornou depois bispo donatista de Cartena, Mauritânia cesareiense, escreveu-lhe assim, abre aspas, eu te conheci bem desde quando estavas longe da fé cristã e assistias às aulas de literatura. Eras amante da tranquilidade e da honestidade, fecha aspas. Aquilo que não fez nem aprovou como estudante, não pôde suportar como professor. A razão principal e quase única que o induziu a deixar Cartago por Roma foi a certeza de que lá, abre aspas, os estudantes eram mais quietos e acalmados pela força de uma disciplina mais bem regulada, fecha aspas. Um decreto dos imperadores Valentiniano, Valente e Graciano, de 370, que continha severas disposições em relação aos estudantes de Roma, tinha obtido um efeito positivo, enquanto em Cartago os estudantes gozavam, abre aspas, de uma licenciosidade desenfreada e vergonhosa, fecha aspas. Entre eles e diante de todos, Agostinho deseja aparecer como um jovem elegante e fino. Elegans et urbanus esse gestiabam. Desse jovem, que não só quis ser, mas foi de fato elegante e fino, é preciso trazer à luz outro aspecto, se quiser dar uma ideia não insuficiente de sua personalidade. O sentimento, antes, o culto que teve pela amizade. Dela conheceu todas as formas. A amizade inimiga, que conduz ao mal. A amizade puramente humana, que se desespera diante do escândalo da morte. A amizade cristã, mais profunda e ao mesmo tempo mais serena, que dura na esperança até a eternidade. Essa divisão é interessante, né, de amizade inimiga, puramente humana e cristã. Em todo momento, ele experimentou em si mesmo a verdade daquelas palavras que ele escreveu um dia a uma pia matrona romana, abre aspas,
em todas as coisas humanas, nada é amável para o homem sem um amigo. Fecha aspas. Conheceu a amizade inimiga aos 16 anos, quando, entre os companheiros, envergonhava-se de não ser sem vergonha. Foi essa amizade que o levou a cometer o furto das peras, que sozinho jamais teria cometido. Abre aspas, ó, amizade por demais inimiga, sedução inexplicável do espírito, sede de dano alheio, sem desejo de proveito próprio ou avidez de vingança. Alguém diz, vamos, façamos, e se tem o pudor de não ser sem pudor. Fecha aspas. Teve a experiência de outra amizade, aquela puramente humana, aos 21 anos, em Tagaste, durante o primeiro período de ensinamento, quando encontrou um contemporâneo com o qual havia ido à escola e brincado, e se havia ligado a ele com terníssimo afeto. Abre aspas. Quanto era suave aquela amizade, amadurecida como era ao calor de gostos afins, mais doce do que todas as doçuras de minha vida de então. Fecha aspas. Mas repentinamente ocorreu a morte do amigo, e com a morte do amigo, o desespero de Agostinho. Aqui um trecho das Confissões. A angústia envolveu de trevas meu coração. Cada objeto sobre o qual pousava meus olhos era morte. A cidade era para mim um tormento. A casa paterna, uma infelicidade extraordinária. Todas as coisas que tinha tido em comum com ele, a sua ausência tinha transformado num tormento cruel. Meus olhos o buscavam em todos os lugares sem encontrá-lo. Odiava o mundo inteiro, porque não o tinha e não podia dizer-me: eis que virá, como durante suas ausências, enquanto estava vivo. Eu mesmo me havia convertido em um grande problema para mim. Admirava-me que os demais mortais vivessem. Se ele, amado por mim, como se não devesse nunca morrer, estava morto. E mais ainda, admirava-me que eu vivesse, se estava morto aquele que era um outro eu mesmo. Bem, foi definido por alguém, amigo, a metade de sua alma. Eu senti que a minha alma e a sua tinham sido como uma só alma em dois corpos. Por isso a vida me causava horror, porque não queria viver pela metade, e por isso talvez temia morrer, para que não morresse de todo aquele a quem tanto tinha amado. Levava dentro de mim uma alma dilacerada e ensanguentada, insuportável que fosse levada por mim, e eu não encontrava onde colocá-la. Com certeza, não nos bosques agradáveis, nos jogos, ou nos cantos, nos hortos perfumados, nas refeições faustosas, nos prazeres da alcova e do leito. Nem sequer nos livros e nas poesias repousava. Tudo para ela era horror, até a luz do dia, e qualquer coisa que não fosse o que ele era, triste e odiosa, salvo os gemidos e os lamentos. Fecha aspas. Essa estupenda página das Confissões nos revela as dobras mais íntimas da alma de Agostinho. A rica humanidade, a afetividade, a nobreza. No entanto, para seu autor, esta não era uma verdadeira amizade. Abre aspas, de fato, não há verdadeira amizade senão entre os que tu unes e que estão a ti ligadas com o vínculo do amor difundido em nossos corações por obra do Espírito Santo que nos foi dado. Fecha aspas.
Dessa amizade cristã, que não exclui, mas supõe e aperfeiçoa aquela outra, Agostinho, convertido, sentiu o fascínio, viveu o ideal, interpretou as exigências. O amor que vai até a ternura, até a confiança que não se perturba pelas possíveis infidelidades do amigo. A liberdade que não teme expressar o próprio desacordo. A comunhão que dá com generosidade e recebe com alegria. O desinteresse que não pede ao amigo senão o progresso na sabedoria, na adesão a Deus, no amor a Cristo. Sobretudo sentiu e pôs em realce a consolação da amizade. Abre aspas, o que nos pode consolar nessas relações humanas cheias de erros e de labutas, senão a fidelidade e o mútuo afeto dos verdadeiros e bons amigos. Fecha aspas. Isso nos leva a pensar em Alípio, o amigo do coração. Em Nebrídio, o amigo dulcíssimo. Em Severo, meu dulcíssimo conterrâneo. Em Profuturo, outro eu mesmo. E em tantos outros, nos quais deu muito e dos quais recebeu muito. Esses títulos, né? Todos dos amigos foi ele que deu, né? Alípio, o amigo do coração, de coração. Nebrídio, o amigo dulcíssimo. Severo, meu dulcíssimo conterrâneo. E Profuturo, outro eu mesmo. Além da amizade, há outro aspecto essencial da personalidade de Agostinho a se ressaltar: o amor pela sabedoria. Mas disso falaremos mais adiante. Porquanto é preciso que nos detenhamos um pouco em considerar a triste experiência do pecado que cometeu em sua juventude. Aqui, então, ele vai entrar no pecado de Agostinho, né? No grande pecado de Agostinho. Naquele que gerou o filho dele, né? Deodato. O filho dele eu vou ler só a primeira parte desse capítulo, capítulo 4, porque nós ainda temos um tempinho aqui. Capítulo 4, Pecador. Sobre esse ponto tem-se escrito muito e nem sempre oportunamente. Alguns exagerando, outros atenuando. As diversas avaliações começaram pelo tom da narração agostiniana. Um tom aceso de dor, de arrependimento, de amargura, pelos pecados cometidos e de comovida gratidão a Deus pela libertação obtida. Ora, esse tom foi interpretado por alguns como um sinal da gravidade objetiva dos fatos, por outros, como uma alteração dos mesmos. Estes últimos insistiram na finalidade apologética das confissões, que teriam, mesmo involuntariamente, adulterado os fatos para exaltar a graça. Agostinho não teria sido, na realidade, o pecador que quer fazer crer. A controvérsia que se alarga com os problemas da historicidade das confissões e das relações entre as confissões e os diálogos de Cassíaco tem já uma longa história. Uma história que registra muitos estudos, ainda sem muitos resultados. Aqui tem uma nota que refere a um estudo, né? Um desses estudos aqui o Frei Agostinho se refere aqui a muitos estudos, né?
Uma história que registra muitos estudos, ainda que sem muitos resultados, mas que se pode dizer concluída. Adiantou-se, para a questão que aqui nos interessa, uma solução de bom senso, baseada na distinção entre os fatos narrados e o julgamento de quem os narra. Os fatos pertencem ao passado, e Agostinho os expõe com simplicidade, sem subtrair ou acrescentar nada. O julgamento, ao contrário, pertence ao presente, isto é, ao momento em que o autor, escrevendo, vê o passado com uma consciência nova. A consciência do asceta e do bispo, para quem até uma minúscula falha era uma amarga agressão. Então aqui, no caso específico, né, desse fato, como o autor fala, né, teve, enfim, ao longo da história, né, teve dois grupos de interpretações, né, a respeito da narração das confissões, né, porque a gente sabe disso da própria lavra de Agostinho, né, quer dizer, ele confessa o pecado, né, nas confissões. E há os que exageram por um lado e por outro, né, essa narração, né? E o Frei Agostinho, ele propõe uma interpretação muito sensata, né? Que é o seguinte: a narração do fato que ocorreu no passado está bem feita, né? O fato era aquele, né? Agora, quando ele escreve Confissões, que é o presente dele, Agostinho, ele então vai agir como um santo, um asceta, um bispo, né? Interpretando um momento da sua vida. E a gente já viu tantas vezes, né, esse caso ocorrer, né, de um santo exagerar, né, exagerar do ponto de vista nosso, né, o seu pecado, a sua miséria, né, a sua e a gente tem, inclusive de alguns santos, alguma explicação para isso, né? Nós temos aquela explicação daquele frei que pergunta a São Francisco por que ele acha que ele é o maior pecador do mundo, né? Eu acho que em algum momento eu já li isso aqui para vocês, eu não sei se eu vou achar essa... Sim, tá aqui. Vou ler a narração desse fato aqui com relação a São Francisco de Assis, que é um pouco tem a ver com esse exagero, entre aspas, que os santos normalmente usam para descrever os seus próprios pecados e a sua própria vida, né? Que também é uma lição para nós, né? Essa narração é tirada de uma edição da Imitação de Cristo que eu tenho aqui, que tem comentários de São Francisco de Sales sobre cada um dos capítulos da Imitação de Cristo. E esse comentário aparece no capítulo 2 do livro 1, do humilde pensar de si mesmo. É o título do capítulo. O comentário é o seguinte: o devoto Frei Rufino, naquela visão que teve da glória a qual chegaria o grande São Francisco, por sua humildade, fez-lhe esta pergunta:
Meu caro pai, eu vos suplico dizer-me, na verdade, que opinião tendes de vós mesmo. E o santo lhe disse: na verdade, eu me considero o maior pecador do mundo e aquele que menos serve a Nosso Senhor. Mas replicou Frei Rufino, como podeis dizer isso de verdade e em consciência, uma vez que muitos outros, como se pode ver claramente, cometem muitos pecados graves, dos quais a graça de Deus, graças a Deus, estáis isento? É uma pergunta muito razoável, né? Enfim, ele está mostrando a realidade para São Francisco, dizendo: olha, o que você acabou de me falar não bate com a realidade, né? Eu estou vendo muita gente que tem pecados, que cometem pecados que eu vejo que o senhor não comete, né? Agora, a resposta de São Francisco é muito interessante, né? Ao que São Francisco respondeu: se Deus tivesse favorecido esses outros, dos quais falas, com tanta misericórdia como me favoreceu, estou certo de que, por maus que sejam agora, eles teriam sido muito mais reconhecidos pelos dons de Deus do que eu, e os serviriam muito melhor do que eu. E se meu Deus me abandonasse, eu cometeria mais maldades do que nenhum outro. Veja que resposta mais extraordinária, né? Mais extraordinária. Que resposta mais realista, né? Você vê que Santo Agostinho, desculpe, São Francisco de Assis, ele aqui dá um exemplo de humildade, que é aquele olho aberto para a realidade, né? Que é aquele conhecimento de Deus, aquele conhecimento interior que Santa Catarina de Sena fala, o Deus fala para ela no diálogo, né? Veja que coisa mais sensata que São Francisco responde, não é? E que simplicidade e que delicadeza a visão de São Francisco e dos santos em geral em relação a si mesmo, em relação ao próprio ser dele, né? Em relação à própria situação dele no mundo, né? Então, todas as vezes que a gente vê um santo, do nosso ponto de vista, exagerar os seus pecados, nós temos que ver nessa perspectiva aqui, digamos assim, franciscana, né? E certamente Agostinho, nós vamos dizer, né? Quando ele confessa esse pecado, né, ele está nessa mesma posição que São Francisco está, e todos os santos de um modo geral, né? A gente vê Santa Margarida, Maria Alacoque, também se dizendo pecadora, né? Enfim, os santos de um modo geral, nenhum santo se considera santo, né? Tá certo? Então, nós estamos aqui na página 56, no segundo tópico do capítulo 4, o pecador, né? E que a gente lerá, se Deus quiser, na segunda-feira, esse capítulo sobre o pecado, que é muito importante no livro biográfico de Santo Agostinho, né? Falar sobre esse fato da vida dele, porque ele mesmo dá muita atenção, né, a esse fato da vida dele nas confissões. Não poderia ser de outra forma, inclusive, né? Então, agora eu gostaria de ouvir as observações de vocês sobre o Santo Agostinho, sobre o que eu li aqui, né, sobre a constituição física dele e alguns aspectos da sua personalidade.
Os santos têm uma percepção de Deus, um entendimento que nós não temos, né, professor? Por isso que a gente sempre os acha exagerados. À medida que a gente vai lendo essas biografias, é que a gente vai entendendo essa diferença entre nós e eles nessa questão desse entendimento, né, que nos foge muitíssimo ainda, né? E que a gente deve, mas que a gente não, pelo menos eu penso que nós não devemos, por isso, desistir de tentar ter um pouco, nos aproximarmos um pouco desse entendimento, né? E principalmente essa passagem que o senhor leu sobre de São Francisco de Assis é muito ilustrativa mesmo disso que o senhor estava falando, né? E se a gente fizer um esforço de ir percebendo que nada do que a gente faça de bom é obra nossa, e sim é Deus, né? É graças a Deus, a gente talvez vá se aproximando mais desse entendimento, né? Porque nós só somos capazes de fazer o mal. Isso. Né? Se não fosse Deus, nós não seríamos capazes de nenhum bem. Isso. Né? E a gente deve ir procurando, não sei, entranhar esse entendimento na nossa pele mesmo, assim, né? No nosso ser mesmo. Né? Pois é, Ana Paula. E essa percepção, bom, primeiro os santos, eles são extremamente sensíveis aos movimentos da graça de Deus, né? Uma dos aspectos da santidade me parece ser este, quer dizer, os santos, eles são de certa forma, às vezes até insensíveis à ordem da natureza. Mas eles são muito sensíveis à ordem da graça. Eu digo insensíveis à ordem da natureza por causa das penitências, enfim, de todo aquele movimento que eles têm de contrariar a própria natureza, né, física, né, mas eles são extremamente sensíveis à ordem da graça, né, que vai e vem, né, e que eu digo, como assim sensível, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eles sentem que todo o bem que eles podem estar fazendo, eles sentem mesmo na pele, né? Todo o bem que eles podem estar fazendo, primeiro, é insuficiente, e segundo, é proveniente diretamente da ordem da graça e não da natureza, né? Porque naturalmente eles não fariam esse bem, né? Isso que é digamos assim, uma doutrina, um ensinamento da igreja, né? De Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que vem dos padres da igreja, que vem de toda a tradição da igreja. Isso que você acabou de falar, né? Nós somos capazes apenas do mal. Nós, enquanto natureza, não é? E só fazemos o bem por causa da graça. Isso, para os santos, é extremamente presente na vida deles. Ou seja, eles veem a natureza deles manchada pelo pecado original, não é? Permanentemente na vida deles, né? Então, por isso a gente tem os relatos dos santos e a gente parece quase desprezar esses relatos em que eles se dizem pecadores, né? Em que eles se
se martirizam por ser pecadores, né? Em que eles exageram, entre aspas, nas penitências, etc, etc, etc. É porque eles veem essa ordem da graça muito presente na vida deles, né? E que nós não vemos, né? Porque a visão da ordem da graça, nesse sentido, né, com os olhos físicos que eles veem, né, obviamente, né, é um dos aspectos da realidade que Deus criou. Por isso que humildade é olhos abertos para a realidade, né? Mas não a realidade só da ordem da natureza, né? A realidade completa, né, que Deus criou. Porque Deus criou a ordem da graça também, né? Então, aqueles que têm essa possibilidade de ver a ordem da graça, né, se comportam como essas pessoas, né? E esse diálogo com São Francisco é muito interessante, porque vocês vejam que é um diálogo íntimo, né, de São Francisco com o filho espiritual dele, dentro da ordem dele, né? Um diálogo em que São Francisco abre o coração para o filho espiritual dele, né? Desde que eu li a primeira vez esse diálogo, né? A propósito, esse diálogo, essa narração está no livro de São Francisco de Sales, o Amor a Deus, né? O Tratado do Amor a Deus, o Tratado do Amor de Deus, né? Mas é muito ilustrativo, né? Eu sempre, desde que eu li, eu nunca esqueci esse pequeno diálogo, né, do Frei Rufino com o Frei Francisco de Assis, né? Eles têm tanta noção da própria miséria diante da grandeza de Deus que eles fazem essas coisas que nós consideramos exageradas, loucuras, né? Daí a nossa distância, né? A gente quase que ri, né? A gente quase que ri dessas narrações. A gente é uma certa galhofa, né, que a gente tem com eles. Pensa, isso tá bom. Eu desculpo o São Francisco por ser assim. E a gente não percebe o que ele está olhando para a realidade, né? E veja, quando a gente lê o diálogo, Deus insistia sempre com Santa Catarina para ter essa visão, né? O conhecimento interior que Deus sempre propunha a Santa Catarina era esse, né? Era exatamente esse. E essa era a divisão que Santo Agostinho fazia entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? A cidade dos homens é constituído por aqueles homens que amavam tanto a si próprio, que desprezavam Deus, e a cidade de Deus era habitada por aqueles homens que amavam tanto a Deus que desprezava a si mesmos, né? Então, enfim, esse tema ele está entranhado na espiritualidade católica de sempre. De sempre. Ele foi usado, inclusive, por Santo Agostinho no sentido histórico, né? No sentido da visão da história, né? Quer dizer, o Santo Agostinho ele considerava que a história era a briga entre essas duas cidades. Olha que coisa interessante dessa visão da história, né? A história para Santo Agostinho se desenvolvia exatamente no confronto dessas duas cidades, né? Não tinha nada de Hegel, nada de, enfim, nada de descrição de batalhas, de eventos sequentes, etc. Não, sempre, para ele, sempre será assim. Até o fim do mundo. Até o fim do mundo.
toda a história se desenrola com todos os seus horrores, com todos os seus acontecimentos, com datas, etc. Entre esses dois tipos de homem, né? É a mesma temática. Professor, eu queria compartilhar aqui e sugerir, inclusive, talvez, quem quiser, rezar eu comecei a rezar as 15 orações de Santa Brígida. Já vi que também essas orações não ficam completamente livres de controvérsias, já vi algumas coisas, mas eu comecei a rezar essas orações com um propósito, que era pedir pela conversão de algumas pessoas, da minha família e tal. São 15 orações para serem rezadas durante 365 dias do ano, e em função das 5.480 chagas no corpo de Nosso Senhor. Mas enfim, eu comecei a rezar essas orações para a conversão dos outros. Mas eu vou dizer para o senhor que essas orações têm tido um efeito, eu não sei qual é o efeito nos outros, eu sou incapaz de saber, mas assim, em mim, os efeitos em mim. Porque quando a gente porque elas falam o tempo todo, as 15 orações, sobre a paixão de Nosso Senhor. Então você vai meditando. Eu comecei em fevereiro, então já tem alguns meses, e você começa, e é ajudado por esse livro que a gente acabou de ler, Ao Pé da Cruz. Você vai meditando a paixão de Nosso Senhor e vai vendo a paixão de Nosso Senhor com outros olhos. E a gente começa a se abismar mais com a paixão de Nosso Senhor. Você tem um link disso na internet? Tem. Você pode compartilhar aqui, porque depois eu coloco nos... Eu não sei se eu vou saber fazer isso, professor. Talvez o Márcio sabe. Cadê o Super Márcio aí? Super Márcio sabe. Eu não sei se ele sabe compartilhar um link da internet aqui no Skype, você sabe? Eu acho que eu já consegui fazer isso algumas vezes. Vamos ver, eu vou pedir aí pra... Se não, você me manda pelo Telegram, que eu compartilho aqui. Tá. Se você conseguir pelo Telegram. Você quer dar um pitaco também. Tá. Pode ser mais tarde ou precisa ser agora, durante a... Não, pode ser mais tarde, mas eu coloco depois na descrição do vídeo, no YouTube, só pra gente não perder isso aí. Muito boa a indicação. Tá. O Márcio quer falar alguma coisa aqui. Oi, professor. Diga. A questão vocês dois estavam conversando sobre os santos aí, aquela questão básica também que Santo Agostinho propôs aí da cidade de Deus, cidade dos homens, é aquela coisa da conversão, que ela é explicada, o ser humano, ele está de costas viradas para Deus e voltado para as coisas, se deixa levar pelo diabo, pelo mundo, pela carne. Isso. E a conversão é justamente dar as costas para essas coisas e voltar para Deus, E os santos, eles, nos seus, claro, com a graça de Deus, seus exercícios, de penitência, de mortificação, eles verdadeiramente reconhecem a grandeza de Deus e ficam indiferentes a essas coisas, ou até avessos a elas, justamente para poder se voltarem melhor para Deus. E o exemplo que a gente tem que... É aquilo que a gente tem que entender e fazer na prática. Pelo menos, já que a gente não pode dar um dia na colheita do deserto, pelo menos a gente tem que se tornar indiferente, ou seja, naquele sentido de usar as coisas. Eu vi isso em algum lugar, ouvi isso em algum lugar, que é: se aquilo que a gente não for usar, aquilo que a gente tiver para ser usado, uma atitude, uma coisa, um pensamento, não for ordenado, conduzido para a maior glória de Deus e bem salvação das almas, já é um pecado, nem que seja venial. Então, como as pessoas estão mesmo
né, submersas nesse oceano aí, mesmo no sentido apocalíptico, né, do oceano que sai à vista. Esse oceano de mundanidades aí, a gente vai estranhar mesmo, achar isso uma loucura. Então, na verdade, os loucos somos nós e todos aqueles que agem de maneira insana, né? Porque o certo realmente é como os santos nos indicam. São os exemplos, os exemplos casuísticos, né? Os casos práticos e concretos, os estudos de caso que nós fazemos com as leituras, né? Que nós adoramos. Né? Eu já gostava assim, de ler biografias de alguns santos ou outros. Eu gostei também, aprendi a gostar mais ainda com as leituras, as palestras do senhor. Mas é isso, obrigado. Isso mesmo, Márcio. Assim, eu vi aqui que a Ana Paula conseguiu colocar as orações aqui, que eu vou colocar também na descrição do vídeo no YouTube. Quando a gente fala, aliás, nas nossas palestras de sábado, no segundo semestre eu vou começar a ler um texto um texto extraordinário lá para a formação dos nossos professores, sobre o mundo, né? Já que você falou do mundo, né? E como a gente está falando de ordem da natureza, eu quero fazer uma distinção aqui muito importante, né? E quando a gente fala que o mundo é nosso inimigo, quando São João falou isso, né? Lembremos que foi São João que nos ensinou isso. Os 3 inimigos e as 3 concupiscências, né? Isso veio de São João, discípulo bem amado. Quando a gente fala que o mundo é o nosso inimigo, se a gente não entender bem o que é esse mundo que São João estava falando, a gente pode confundi-lo com o mundo criado por Deus. Que no Gênesis, Deus, quando vai criando as coisas nos 6 dias, ele olha para as coisas que ele criou e considera que elas são boas. Não é isso? Cada um dos dias, encerrado o dia, no Gênesis, na descrição do Gênesis, Deus então olha para as coisas que ele criou naquele dia e as considera boas. Então, se o mundo criado por Deus é bom, por que São João fala que o mundo é nosso inimigo? Né? Essa distinção é muito interessante de fazer, porque ela não é simples. Essa distinção não é simples. Né? E é claro que eu não vou explicar aqui para vocês, porque eu vou deixar em suspenso para as nossas palestras lá nos nossos sábados de manhã com os pais, né? Eu vou indicar apenas, para quem quiser, o texto. Infelizmente esse texto não tem link para a internet, tem numa publicação da revista Permanência. É a revista de número 296. Tá certo? E o artigo que desvenda ou que explica a diferença de mundo criado por Deus, e mundo, nosso inimigo, está na revista 296, o artigo página 12. E o artigo tem o título Um Amigo Nos Ensina. Então aqui ele mostra qual que é o autor nos mostra. O autor é Antônio Carlos Machado Júnior. Ele nos mostra essa distinção, né, do mundo inimigo, né, o mundo esse que São João e que o próprio Márcio lembra aí, né, é nosso inimigo, certo? Só esse comentário que eu quero fazer e quero
Isso é cenas dos próximos capítulos aqui da nossa associação. Algum outro comentário? Então nós podemos encerrar, né? Nós estamos aqui na página 256, no início, o segundo tópico do capítulo 4, sobre o pecado de Santo Agostinho. E hoje é sexta, né? Segunda-feira, nós retomamos aqui a leitura. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Hoje é festa, né? Uma festa de primeira classe, uma festa belíssima, né? Sagrado Coração de Jesus. Tenham todos um santo final de semana. Até segunda, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.